Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Espinha Educação. O podcast nem nome tem ainda, mas acho que mais pra frente a gente bola alguma coisa. Não é isso que vai impedir a gente de trazer um conteúdo legal para vocês. Tô aqui com o meu parceiro, meu sócio e amigo Igor. A gente que vai tocar esse podcast, vai trocar algumas ideias, falar um pouco de venda, falar um pouco de conteúdo e tentar trazer um pouco da realidade, né? Um pouco de realidade técnica, coisas legais de história que a gente tem para contar também, e que vamos ter vários convidados ao longo do podcast e para trocar ideia aqui com a gente. Mas o episódio de hoje é um pouco mais para vocês conhecerem um pouco da gente, né? Então, vai ter um momento para eu me apresentar um pouquinho, vai ter um momento também do Igor falar um pouco mais, porque, cara, se deixar só eu falando fudeu, eu falo muito. Não sei se pode falar palavrão, agora pode. Acabei de definir que pode. Mas para contar um pouco da nossa história, né? Bom, primeiro de tudo, vou pedir para você, já que eu fiz essa intro aí, para você começar se apresentando, Igor. Conta um pouquinho de quem você é pra gente. Então, me chamo Igor, tenho 23 anos, faço 24 semana que vem, inclusive. Vou fazer 5 anos de comercial, né? Que dia você faz aniversário? 16 de fevereiro. Pô, eu faço 22, cara. Olha, Olha descobrimos só. que podemos fazer uma festa só. Boa. Então, comecei no comercial em 2017. Eu introduzi marketing comercial já no mesmo ano. E hoje é minha vida, não vivo sem mais. Moro em Natal, sou pai de um dog, um Schnauzer, e vivo com a minha esposa já faz 1 ano e meio aqui, estamos 5 anos e meio juntos. E me apaixonei por essa terra, espero passar um bom tempo aqui ainda. Porra, muito legal. Cara, você já tem aí mais de 4 anos de história em venda e você é super novo, né? Você começou quantos anos no comercial? 19. Caraca. Pô, legal, legal. Vou me apresentar também, né? Que é um negócio legal. Meu nome é Thiago, como dá pra ver aí na tela, tá escrito, né? Tenho 30 anos também. Quer dizer, na realidade ainda não tenho, vou fazer. Agora é dia 22, como eu já dei o spoiler. Eu moro em Curitiba, já morei em vários lugares, sou natural de Foz do Iguaçu, rodei pra caramba. Eu acho que é a minha 8ª ou 9ª cidade, já perdi as contas. Tô no comercial também desde 2017. Venho de outra área, nada a ver, acho que depois a gente aprofunda um pouquinho mais na história. E sou pai de um menininho, de uma cachorra, um menininho chamado Benjamin, uma cachorrinha chamada Cacau, e também moro com a minha esposa já faz aí, acho que vamos pro 3º ano morando juntos já. Então, esse é um pouquinho de quem eu sou. Mas aí, para entrar na história de conteúdo de venda, vamos aprofundar. Cara, me conta como é que você foi parar na área comercial, como é que foi tua história, como é que alguém tão jovem começa em vendas. Porque é uma profissão, cara, não é muito. Acho que tem aquele negócio, né, cara? Acho que ninguém, quando tem lá seus 5 anos de idade, vai perguntar: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser vendedor, quero vender pra caramba. Não tem muito disso, né? Então, queria saber como é que alguém de 19 anos começa na carreira de vendas. Eu já comecei um pouquinho mais tarde, e por isso eu tenho essa curiosidade. Eu certamente não sonhava em ser vendedor. Na verdade, eu não gostava de vendedor, porque eu sempre tive aquela impressão, não de picareta, mas um cara que querer estar me empurrando algo o tempo inteiro. Essa era a visão que eu tinha. E como a maioria das famílias, meu incentivo foi para ser engenheiro, ou um advogado, ou um médico, algo do tipo. Só que eu não me achava em nenhum desses lugares, assim. Então, não gostava de estudar nada sobre. E aí, como todo mundo, todo mundo não, mas a maioria dos que ficam em dúvida no que fazer, eu fui fazer ADM e comecei cedo, comecei com 16, eu terminei com 16, já comecei a faculdade. E aí, nesse meio tempo, meu pai sempre me preparou muito para trabalho, sabe? Meu pai é marceneiro, ele já me colocava na marcenaria para fazer alguns trabalhos. E aí a gente procurou uma empresa que fosse grande, que me desse a oportunidade para ser jovem aprendiz. Eu não conhecia sobre. E aí eu acho que faz sentido eu contar daí, porque foi aí que eu conheci o mercado de trabalho, né, como um todo. Então, eu tinha 17 anos, eu era muito novo. E aí eu fui ser jovem aprendiz na Bimbo do Brasil, que é uma empresa, a Bimbo é uma empresa mexicana de pães. Tem outros negócios também. Mas ali foi legal porque com 17 eu estava convivendo com pessoas bem mais velhas que eu, que já trabalhavam há muito tempo. Mas apesar de ser de eu fazer tarefas simples, né, como imprimir, era na maior parte do tempo,
Mas foi legal para introduzir a estar convivendo com outras pessoas que eu não conhecia, estar nessa pegada de trabalho. Só que eu não me via ali, fazendo carreira. Então foi quando começou a despertar, tipo, o que é que eu vou fazer da vida? Acho que a maioria das pessoas passam por isso, mas eu não me achava. Na época eu tinha uma banda e eu achava que poderia fazer algum sentido para mim, mas não fez. E aí meu primeiro contato com vendas foi que, pô, quando eu saí da Plus Vita, tava sem trabalho, e aí eu fui vender cosméticos para poder ter uma renda, né? E aí foi a primeira vez que, assim, eu lembro meu coração gelando, eu indo oferecer para uma pessoa desconhecida, oferecer um sabonete, um creme, um shampoo, e, enfim. E aí foi legal porque eu consegui ter uma rendazinha, mas nada que fosse interessante. Ali foi meu primeiro contato com vendas e falei, pô, é legal, mas eu não quero ficar levando tapa na cara, enfim, não tenho uma renda. Era a minha visão sobre vendas. Não tinha despertado ainda estudar sobre. E aí eu fui estagiar no marketing do Grupo Bikini, que é um grupo de tintas aqui do Nordeste, o maior do Nordeste, terceiro do Brasil. Lá eu fui para a área de marketing e aí eu conheci o comercial de verdade. Comercial estratégia, comercial, pô, como onde rola o dinheiro, como sem o comercial nada poderia acontecer, porque enquanto está entrando dinheiro, todo problema pode se resolver, consultoria dá para fazer, enfim, tudo dá para É o se motor de resolver. qualquer empresa, né? Exato, entrando dinheiro. Se não, então fica, cara, a responsabilidade que essa galera traz. Olha o nível também de estudo, de empenho que o comercial tem que ter, de evolução, de estar o tempo todo, desafio gigante, não estar na cadeirinha. Então, até o simples fato do gerente, do pessoal do comercial lá, tá sempre, não tá lá batendo ponto, tá sempre viajando, visitando o cliente, eu achava legal. E aí, poxa, eu quero comercial. Ali foi quando eu disse, não, eu quero ir pro comercial. Já tinha tomado a decisão de querer ir pro comercial da Equine. Quantos E eu anos você tava nessa época? tava com 18. Boa. Tava com 18. E aí, eu tinha acabado de fazer 19. Eu entrei com 18, fiz 19. E aí, nesse meio tempo, a Stone chegou em Recife, eu não conhecia. Um amigo da Ambev me indicou. E aí eu fui. Foi lá que eu conheci um dos sócios, o Guga. E aí ele me vendeu o sonho. E, velho, eu sabia que ia ter que vender porta em porta, mas aquilo ali, o desafio ali de saber do crescimento, de estar andando, convivendo com o lojista, que é um empreendedor verdadeiro, não que tem aula, né? E estar com a galera muito boa fazia sentido para mim naquele momento. Então, eu introduzi ali e ainda sabia que queria comercial, mas ainda não entendia nada sobre. Então, as coisas aconteceram muito novo, por isso que eu acho legal contar esse caminho. E foi aí que eu comecei, de fato, a viver o comercial, a viver de vendas, a perceber a importância que venda tem para a empresa, né? Para movimentar tudo dentro dela. E como era muito no início também da operação, deu para a gente construiu, né, as coisas. Você viveu, inclusive foi o ano que a gente se conheceu. Então, pô, construção de qual é o melhor jeito, qual é o melhor processo, quantas visitas eu tenho que fazer para fechar começar a ver funil, toda essa parte de conhecimento de vendas que eu não tinha. E à medida que o tempo foi passando, eu fui me apaixonando mais. Na minha vida pessoal, eu fui conquistando coisas na minha vida financeira que só por ser do comercial, só por ter possibilidade de ter renda variável, eu consegui ter. Então, eu não sonhava no melhor sonho na época, né? 2 anos de Stone, eu olhava para 2 anos atrás, eu não sabia nem o que eu ia ser. Né? Quanto mais ter previsibilidade de renda. Então, eu estava ganhando o que eu achava que ia ganhar com 30, Sim. sabe? Então, foi quando eu vi, não, o comercial é o que eu gosto e o resultado disso impacta vidas, impacta a empresa e impacta a minha vida pessoal de um jeito sem tamanho. Então, foi quando eu vi que vendas era um negócio para mim e para eu criar carreira. E sabia que tinha entrado muito novo, então minha cabeça sempre foi como aproveitar a oportunidade que eu tive de entrar tão jovem. Então, eu me preocupei com isso desde o início, para não ser algo, para não desistir, para não desestimular, para não. Eu não tinha outra opção, entendeu? Então, eu agarrei aquilo como uma oportunidade da minha vida e foi. Nunca tive pressa de ser promovido rápido, algo do tipo, as coisas foram acontecendo gradativamente. E eu sempre passei muito tempo não, né, a nível mercado, mas dentro da Stone, sim,
muito tempo em cada função. E eu brincava com o meu líder, eu só quero ser líder daqui a tanto tempo, porque eu queria aproveitar aquela jornada, já que eu entrei muito jovem. Então eu via líderes, por exemplo, que tinham sido passado 6 meses como vendedor e que não tinha não tinha dado tempo de viver experiências que ele viveu para ensinar para alguém no futuro. Então eu queria ser o líder que passou muito tempo como vendedor, depois passei muito tempo como especialista de grandes contas, então vivi vários desafios. Aí quando eu me tornei líder, já tinha uma bagagem legal para poder passar, lógico que é um aprendizado contínuo, mas eu acho que eu consegui usar bem essa oportunidade da idade para conseguir ter mais experiência e crescer mais como pessoa, sabe? Então, Pô, muito legal. foi assim. E a trajetória, como é que foi a esse teu crescimento? Como é que foi cada uma das etapas que você viveu? Como é que foi essa construção de carreira? Cara, foi muito legal. Primeiro, pelo momento que a empresa vivia. Nos 2 primeiros anos ali foi um momento de crescimento muito, muito agressivo. Eu falo o primeiro ano ali em si, porque foi antes de abrir na bolsa, foi aquela. Você lembra bem disso, aquela loucura de construir tudo, não tinha nada bem definido. E essa construção foi muito importante para mim e que abriu portas para crescer junto com a empresa, né? Então vieram os desafios e tinha que ter gente para fazer. Então, esse lado da oportunidade foi muito importante para mim. Então, acho que o primeiro desafio assim foi começar a levar a Estônia para cidades vizinhas. Então, a gente era muito do bairro, e aí fui para o Cabo Santo Agostinho, depois fui para Porto de Galinhas, né? Rota Nutella. E aí foi Triste, quando. hein? Triste vender em Porto de Galinhas. Triste demais. E aí foi um desafio grande, porque eu estava pegando lojistas totalmente diferentes. Então, eram pessoas mais estratégicas, que o público lá eram mais pessoas de fora, que tinham passado muito tempo em grandes companhias e decidiram empreender. Então, eram empresas maiores, com mais processos, lógico que tinha público mais popular, mas tinha muito negócio que era negócio mesmo, assim, que eu não estava acostumado a lidar. Então, eu tive que estudar mais sobre outras soluções da empresa, na parte de frente de sistema, na parte de tecnologia, fazer uma venda mais consultiva. E aí me despertou o interesse de estudar mais sobre vendas, técnica de vendas ali. Tirei férias da Estônia, passei uma semana no escritório em São Paulo para conhecer mais sobre as coisas que estavam vindo de lá. E aí foi quando eu conheci um de nossos sócios também, o Rafa. E aí ele estava iniciando o time de especialistas em grandes contas. E eu passei, acho que uns 3 dias colado nele ali, colado no time, vendo como era e trazendo insights também do que eu vivia na rua. E foi legal porque eu me apaixonei ali. Quero estar nesse time aí. E aí, quando eu voltei, poxa, velho, quero que comece a ter em Jaboatão, que era o polo que eu fazia parte e tal. E aí, no meu último dia de férias, eu recebi um e-mail. Era para o meu líder falar no dia 1, né? Mas a mensagem foi cortada aí, eu recebi um e-mail dizendo que bem-vindo ao time de especialistas, tá? Spoilers. Spoiler, aí eu mandei o print para ele, poxa, velho, era para ser no outro dia. E aí foi o convite e foi muito legal, porque mais uma vez era muito do zero e era muito fácil Quando achar. que foi isso? Foi começo do começo, né? Dos especialistas. Foi bem no início, foi 2019, eu tinha 21 anos. Ah, tá. Então, Foi. Entendi. Era bem a época do. Que começou o movimento de especialista em todos os polos, né? Deixou de ser o isso, medium ali, né? isso, exatamente. Tinha o modelo Sei, medium, mas era afastado do polo, sei. e aí Uhum. foi quando perceberam que o melhor era deixar perto do polo ali. Sim. E aí foi mais um desafio, porque eu tinha que vender para um cara que eu não conseguia achar ele. Basicamente, era muito mais fácil achar o cara o dono que ficava dentro da loja, e a maioria dos grupos econômicos, o dono ficava no escritório que ninguém sabia onde era e ninguém da loja queria passar o contato. E eu tinha que visitar 5 lojas todo dia para poder achar ele quando ele tivesse uma loja. Então era um negócio mais complicado. E aí, mais uma vez, eu tive que estudar mais sobre vendas. E aí foi quando eu percebi que, velho, se eu quero falar com esse público, eu tenho que conviver onde ele convive. E aí eu mudei de academia, fui para uma academia muito mais cara, em Recife, para quem conhece a Santé. E eu saía de Jaboatão para Boa Viagem, né, de Piedade para Boa Viagem todo dia, para treinar.
Treinar Pô, eu sei aí é treinar querer perto ali de treinar, hein, casa. bicho? Minha academia é aqui na esquina e eu tenho que lutar pra ir e sair à vontade. Aí é Academia é um vontade. negócio que tem que ser do lado. Então era um esforço a mais para ir para academia. Aí queria Mas, vender mesmo. Pô, mas lá eu conheci. Lá eu mudei meu network, lá eu realmente conheci muitos empresários. Inclusive, uma das pessoas que eu conheci lá foi de uma negociação que mudou minha vida dentro da empresa, que foi uma negociação de muitos milhões. E nesse network aí um conhece, vai passando para o outro, vai passando para o outro, e aí eu ia para coquetel sem nem ser chamado, eu ia para lançamento de revista, e lá o representante Stone dando meu cartãozinho, e aí foi muito legal, porque tem que estar em movimento. Eu precisava desse movimento, precisava estar andando com o pessoal que eu não era acostumado. E deu muito resultado, é um network que faz diferença na minha vida até hoje. Conheci muita gente boa. É sempre o lado de assim, pô, ele não cresceu tanto à toa. Se ele tá onde chegou, é porque ele fez algo para merecer. Eu queria aprender isso. Então, essa vontade de crescimento, de querer trazer resultado, de querer vender e estar com pessoas melhores que eu, fizeram toda a diferença para dar certo nesse desafio. E acho que foi o desafio que mais eu entreguei dentro da empresa. Depois eu fiz o processo para ser líder, e aí fui líder aqui em Natal. Passei 1 ano e 2 meses aqui. E começo não foi fácil também, né? Pô, a gente falou sobre isso ontem. No começo eu queria que todo mundo fizesse a quantidade de visitas, o benchmark. Só que eu esquecia que era um ser humano que, por mais que ele entendesse o porquê, era difícil engajar para fazer a parte braçal ali. Então, passou um tempo pegando e não pegando meta. Eu acho que nos últimos 4 meses, 3 meses, a gente pegou meta muito bem. Pegando meta uma semana antes de acabar o mês até. E eu acho que o que foi crucial foram 2 coisas. Primeiro, seguir uma metodologia prática e seguir todos os dias. Então, a gente tinha, sim, a parte engessada do método ali de seguir, mas, em paralelo, a gente treinava muito. E não era só eu que cagava o treino. Tipo assim, todo mundo trazia conteúdo, a gente tinha grupo para só falar de conteúdo de vendas, podcast, o time engajou até mais do que eu nisso. E aí o treinamento era todo pautado no que tudo vivia na prática. A gente criou os treinamentos, deixou de ser um treinamento obrigatório para ser um treinamento nosso, do nosso polo. E a gente gastava muito tempo nisso. E aí era legal, porque cada treino, cada técnica investia, né? nova, Não gastava. isso, exato. Cada técnica nova, o pessoal ficava ansioso para usar na rua, sabe? Teve um momento que me marcou muito, que foi assim, a gente estava simulando objeções, né? Objeções que a gente encontrava no dia a dia. E aí um vendedor falou para o outro assim, ó, eu tô com essa objeção que eu vou visitar hoje. Quem é bom nisso? Aí o outro, pô, eu acho que eu sou bom nisso. Aí o cara, um foi o responsável da loja, o outro soltar o pitch ali. Cara, é isso que eu preciso falar com ele. Saiu com energia altíssima para falar com o lojista e fechou. Legal. Sabe? Um lojista super grande. Então, essa dinâmica de treino, de engajamento, de seguir metodologias práticas ali, que realmente fizesse sentido no dia a dia, fez toda a diferença para dar certo. E agora, estão fazendo isso para um bem mais abrangente, com o objetivo de impactar mais pessoas, né? Então, poxa, tudo foi muito old school ali, né? No começo. Agora vamos falar mais de vendas, vamos treinar mais, capacitar mais as pessoas, que dá para ter esse conhecimento antes de, usando uma expressão mais simples, antes de se quebrar ali na rua, antes de se ferrar, a gente conseguir encurtar esse tempo de aprendizagem para que consiga performar mais rápido e a longo prazo. Acho que é uma coisa que sempre me ajudou, foi nunca eu querer, tipo, quero com 1 ano ser gerente, quero com 1 ano ser tal coisa. É de você respeitar o seu tempo, sabe? Então, poxa, o tempo vai chegar, vai ser consequência do que eu me desenvolver aqui. Né? Então, de buscar conhecimento sempre e de uma forma que você consiga fazer a longo prazo. Porque se você usar toda a energia que você tem e ficar só sem mais nada, você vai se frustrar mais rápido, você vai ter inconsistência mais rápido e o longo prazo passa a não fazer sentido. Então, muita gente perguntava como eu conseguia performar por tanto tempo na rua, antes de se tornar gestor, porque na gestão era normal, 10 meses, 1 ano, você já virar líder. Eu E aí sei. todo mundo que entra fica querendo no mesmo tempo, né? Uhum. Mas eu acho que
são várias coisas, mas, pô, você curtir o processo, pensar numa jornada a longo prazo, ter um propósito claro, então as coisas vão ficando mais claras na sua cabeça e você vai no ritmo que você consegue se desenvolver bem, entregar um grande resultado e conseguir a longo prazo. Porque se você usar seu máximo de uma vez, você vai se desgastar muito mais rápido e não vai conseguir performar a longo... Meu sonho sempre foi, quando eu saí da empresa ou anos lá na frente, eu quero que numa linha de longo prazo seja um resultado constante e crescente. Sim. Não seja um resultado que foi uma montanha-russa e que saiu caindo. E para eu conseguir essa linha sempre crescente, eu tinha que trabalhar num grau de energia e eficiência que fosse constante. Então, graças a Deus, esse start veio cedo e deu para performar bem em uma escala maior de tempo. Nossa, muito legal. Cabeça bizarra, muito bom. É meio maluco, né? Porque eu não sei se é porque a gente veio da Stone e tudo, e a galera tem uma visão de carreira e de mercado diferente por causa do crescimento exponencial e tudo, ou se é uma coisa meio da geração, mas eu percebo que a galera, principalmente a turma mais nova, tem muita pressa, né? Parece que fica aquele sentimento de que é uma corrida e a pessoa olha para o lado e vê alguém sendo promovido, isso gera ainda mais ansiedade, do tipo, cara, será que vai ter espaço para mim? Será que a minha vez vai chegar? Se não for agora, não vai ser nunca mais e tudo. E é muito legal ver que mesmo já muito jovem, você conseguiu enxergar isso com clareza, de que, cara, putz, pô, você era muito, muito, muito jovem, você entrou com 19 anos, cara, 5 anos, você ficasse 5 anos ali como vendedor, você ainda ia estar com 24, e, cara, então você tinha muito tempo pela frente. Exato, exato. E é aquele negócio, eu sempre falo uma coisa, que mesmo que tudo dê certo na tua carreira, tudo, absolutamente tudo, assim, meu Deus, pô, todos os anos eu consegui absolutamente tudo que eu queria e tudo, e, cara, sei lá, com 10 anos, 5 anos, você é CEO de uma companhia. Cara, invariavelmente você vai ter aí mais 20 anos de carreira para fazer a mesma coisa durante muito tempo. Então, Exatamente. cara, em algum momento você vai ter que estacionar, você vai ter que parar, você vai ter que, putz, não, pera. Então, não tem muito por que ter pressa, né? Não é? Quando você vê o negócio pelo. E eu sempre fazia essa conta, velho. Assim, se eu passar 10 anos, eu vou ser, sei lá, um distrital regional com 30, tá ótimo. Aham. Entendeu? Não, Ainda tá muito jovem, entendeu? sim, sim. E isso me ajudava bastante. Agora, sim, essa consciência também não veio só. Eu precisei de pessoas para me Aconselhar. orientarem, né? Então, Legal. desde casa, com meu pai, com minha esposa, e teve um líder, assim, que marcou minha vida, que eu não posso deixar de falar dele. Assim, vários marcaram, tá? Vários marcaram. Mas foi o Henrique, lá em Jaboatão, assim, que ele mudou minha visão de liderança, inclusive. Ele não é um líder só de número, muito pelo contrário. Ele faz o coach mesmo ali, o mentor das pessoas, de carreira. Então, ele falava muito da minha carreira pessoal, de como Pô, legal. projetar, da história que eu quero contar daqui a 5 anos. Então, isso foi muito legal para eu ter essa mentalidade, sabe? Isso foi, assim, foi muito legal, não, foi crucial. E ele não fez isso só comigo, foi com todo o time. Não é à toa que todos do time se tornaram líderes, sabe? É um negócio bizarro, assim. De uma vez ele mandou 3, de outra vez ele mandou mais 3, sabe? Pô, que Assim, isso é um bizarro. negócio... Então, ele faz muito trabalho ali de mentor mesmo, de desenvolver você. E eu acho que isso faz toda a diferença. Então, o número acabava vindo mais porque tava todo mundo tão focado no projeto pessoal, em consonância ali com a empresa, que o resultado vinha. Sim. Então, ele foi fundamental nisso para mim e carrego os aprendizados com ele dele até hoje. Muito legal, muito legal. O resultado acaba sendo consequência, né? Você vai fazendo as coisas da maneira certa, com um propósito legal e tudo, e cumprindo uma missão e o restante vai acontecendo. O problema é quando a gente inverte, né? Geralmente, quando a gente olha o resultado em primeiro lugar, a coisa descamba e ferrou. Exato. Acho que vou contar um pouquinho da minha história também, né? Agora sim, meu amigo. Agora eu quero saber o cara que viajou por todos os lados da empresa, que foi um bom vendedor, foi um excelente líder, foi do time de contratação, de recrutamento, time de educação. Estou com vários projetos dentro da Stone. Ajuda no projeto estudar, né? Então, cara, Boa. história linda, incrível. Eu queria que
que você falasse um pouco. Fundação Estudar. Boa. Para ser mais exato. Contar um pouquinho. Cara, como eu disse, eu sou natural de Foz do Iguaçu, mas eu rodei muito, né? Já morei lá pelos teus lados, morei em Recife em 2013. Uma ida e vinda lá, foi só um aninho que eu morei em Dublin, na Irlanda, um ano também, fui lá na época de faculdade, eu fiz faculdade de engenharia mecânica, eu caí nessa aí, nas pressões sociais, tá? Só que era um negócio que, cara, assim, eu gostava muito da engenharia e eu odiava a faculdade. Então eu chegava querendo ir embora. Eu chegava contando exatamente uma vez, cara, daqui tantas horas eu vou embora daqui. E daí, cara, tava fadado a não funcionar, né? Isso aí, evidentemente. Mas beleza, não vou entrar tanto nesse ponto. O que aconteceu? Quando eu tava para concluir minha faculdade, eu tive alguns problemas pessoais e tudo mais, minha mãe tava meio doente, e eu falei, cara, putz, eu tô meio que numa corrida contra o tempo, porque minha mãe, ela já é de idade, né? Minha mãe hoje, ela tem 69 anos. Na época, ela tinha seus 63, 64, e ela tava com a saúde bem fragilizada, bem cansada, e minha mãe trabalhou a vida inteira no Paraguai, então ela não tinha direito à aposentadoria. Então, cara, eu tinha que fazer o negócio acontecer o quanto antes, então eu tinha pressa, né? Então, antes mesmo de eu terminar a faculdade, o que eu fiz? Falei, cara, eu vou arrumar uma maneira de tirar o peso da minha mãe de ter que ficar me sustentando, eu vou arrumar um estágio e vou me virar com essa grana do estágio, independente de onde seja. E daí eu fui parar em Joinville. E aí eu arrumei um estágio na época era em Embraco, hoje em dia foi comprado pelo grupo Nidec, era uma multinacional, uma empresa super legal, bem grande, do ramo de compressores herméticos. E eu fui trabalhar com um projeto de compressor, né? Só que, e daí deixei minha faculdade lá estacionada em Foz e vazei, e, cara, tocando meio que à distância, meus professores lá, ué, cadê você? E eu, cara, tô ali, eu fui ali rapidinho, já volto. Mas enfim, o que aconteceu? A minha ideia era ser efetivado de alguma maneira ou em algum lugar, e, cara, depois eu dava um jeito de me formar, e beleza. Prioridades, né? Eu precisava me sustentar e dar um jeito de resolver esse problema. E daí o que aconteceu? Foi passando o tempo que eu tava dentro da Embraco, eu percebi que, cara, não era o tipo de carreira que eu tava buscando, né? Porque eu tinha pressa. E você tá numa empresa de 50, 60 anos de existência, processos super bem estabelecidos, 12.500 funcionários, você não vai ter provavelmente você não vai ter uma carreira dinâmica, crescimento rápido. Já tinha uma pessoa com 10 anos na fila na tua frente do que tu queria fazer, né? Não, e assim, a turma, geralmente elas não estão muito acostumadas com a dinâmica de como é a carreira numa empresa assim, né? Mas assim, para eu participar de um processo de avaliação periódica, eu tinha que ter mais de um ano de empresa, só para eu participar. Para que se eu fosse. Então, e era anual. Então, eu estaria no final do meu segundo ano para participar de uma avaliação periódica para, se eu fosse efetivado, eu ir de analista 1 para analista 2. Então, essa é a velocidade de carreira numa empresa já bem estabelecida. Eu falei, putz, cara, não dá. E conversando com a turma lá, com alguns engenheiros já bem maduros, um dos caras me deu um conselho. Ele falou: ó, se você quer uma carreira dessas, você precisa ir para onde o dinheiro tá, que é compras ou vendas. E eu falei, tá, beleza. E comecei e lembrando, o meu objetivo era ser efetivado em algum lugar. Então comecei a procurar vagas e tudo mais. E juntei esse conselho que ele tinha me dado e procurei algumas vagas no comercial. Foi quando eu encontrei a Stone. Naquele tempo que não dava nem para saber o que era. Parecia, você viu os anúncios de vaga, parecia pirâmide, tráfego humano. Ninguém sabia dizer o que era. Galera louca, energizada, que é o isso. job description vem mudar o mundo com a gente e é isso aí. E daí, cara, participei do processo seletivo de forma completamente despretensiosa. Despretensiosa, assim, cara, era meio que, cara, não sei se é o movimento certo a fazer, eu não sei se é realmente isso que eu quero e tudo, mas eu tô vendo o que tá acontecendo. E o processo aconteceu super rápido. 3 dias depois me fizeram a proposta para entrar e eu, caramba, me deu aquele baque, né? Porque eu ia estar desistindo da carreira que, cara, minha mãe queria para mim e tudo mais, em prol de uma coisa maior, mas, pô, ia gerar um monte de desconforto. E fora isso, cara, eu nunca fui um cara. Eu finjo muito bem, mas eu nunca fui um cara muito sociável, assim. Eu sempre fui um cara mais fechado, um cara que. O eu finjo foi o melhor. Eu finjo muito bem. Assim, cara, precisa falar, eu falo e tudo mais, mas eu sou muito introspectivo. Eu sou o tipo de pessoa que, cara, se eu ficar o dia inteiro interagindo com pessoas, eu vou chegar em casa morto, assim, quebrado. E, pô,
o meu nível de timidez era tanto que, assim, se eu tivesse que pedir informação na rua, eu preferia ficar perdido. Eu saía... Pra mim, a melhor invenção da história é o Google Maps, assim. Então, imagina o que era pra mim tomar a decisão de vender de porta em porta. Bagulho bizarro. Mas se é isso que eu preciso fazer, eu vou fazer. E entrando com essa cabeça do pra isso que eu preciso fazer, eu vou fazer, eu entrei também com, cara, não vai ser fácil, então eu tenho que estar muito bem preparado. E daí, eu já tava numa toada de disciplina legal e eu aproveitei disso pra meter a cabeça no resto, né? Então, cara, comecei a ter uma rotina bizarra, acordava todos os dias 4 e pouco da manhã, treinava todo dia. Inclusive foi lá que você trabalhou com Mariano, né? Foi. Quando eu tava chegando no time, ele tava saindo, me ensinou coisa pra caramba. Nossa, apesar de pouco tempo, cara, o cara é um monstro. Assim. Enfim, admiro muito até hoje, não é à toa. Foi o primeiro líder e foi quem nos apresentou. Foi importante aí para nós hoje. Daí, cara, comecei a seguir toda uma rotina muito bem estruturada. Estudava todos os dias, chegava 1 hora antes da reunião no escritório para estudar e esse tipo de coisa. E fui criando todos esses hábitos. Cara, não à toa, eu entrei na Estônia, eu perdi 9 quilos, porque a rotina era externa, eu não tinha carro, eu sabia que eu ia ter que andar igual um camelo, então eu projetei o meu corpo para aguentar a toada. Eu andava 12, 14 quilômetros todos os dias, porque a minha rota era muito grande. Então, enfim, foi tudo muito preparado para isso. Por quê? Porque eu tinha um objetivo muito claro. Eu queria crescer rápido, aproveitei que eu entrei num lugar e num ramo que propiciava isso e falava, cara, não vou deixar essa oportunidade passar. Então, eu fui desses caras que entrou para, tipo assim, uma missão clara. Não, eu vou virar líder. Putz, por mais que, cara, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Muito, muito. Hoje em dia, quando eu falo sobre motivação e esse tipo de coisa, eu falo com um conhecimento de causa, porque eu vi infinitas vezes essa história dar errado. E daí o que aconteceu? Eu fui, com 6 meses, eu fui uma dessas pessoas que foi promovida rápido. 6 meses eu fui assumir polo, fui pro CPU e tudo mais. Foi onde eu conheci o Luan, outro sócio nosso. E fui assumir o meu primeiro desafio. E foi um negócio muito legal. Por quê? Logo antes de eu ir pro CPU, eu tinha pedido uma transferência. Porque eu falei, cara, eu vou para mais perto da minha mãe. Pra eu conseguir tá mais perto, ela tá sozinha lá e tudo mais, pra eu poder estar de olho e esse tipo de coisa. E tava tudo certo pra eu ir. Assim, tipo, eu já tinha sido apresentado pro time de lá. O negócio tava muito encaminhado. Exatamente. Que eu ia pra Cascavel. E no final das contas, acabei indo pro CPU, a coisa mudou de rumo. Só que quando eu recebi o convite para assumir polo, foi super legal, porque na época meu distrital, hoje em dia ele é regional, o Bruno Montemor, ele me ligou e me falou um negócio super legal. Ele falou, cara, ó, estamos te convidando para assumir o polo de Francisco Beltrão e, cara, a gente tá te mandando para lá porque é o lugar mais perto que a gente conseguiu da sua mãe. E eu não tinha colocado nenhum tipo de restrição, sabe? Então foi uma primeira demonstração de carinho muito legal. Bizarro, isso é bizarro. Muito, muito, muito legal. Daí eu fui para Beltrão, abri o polo de Beltrão. Na época era um polo só Francisco Beltrão e Pato Branco, então abriu as 2 operações ali e tudo. Comecei um time pequenininho, muito com a minha cara, um monte de coisa maluca que fiz no começo. Pensa só. O meu líder, ele tocava o distrito, ao mesmo tempo, o nosso distrito e o de Florianópolis. Então, eu falei com ele 2 vezes em 6 meses. Abrindo o polo. Tipo assim, cara, eu fui abrindo a operação perguntando pros meus colegas de CPU, tipo assim, pô, você já fez isso? Você já fez aquilo? Você já contratou? Você já treinou? Você já alugou escritório? Como é que lida com esse negócio do contrato? E assim que foi acontecendo o negócio. E, cara, não sei como... faz tudo, né? Se precisar fazer uma obra na sala, Não, lógico, montar móveis, pintar... Eu pintei vários polos. Enfim. Aí, fui pra... O legal é que a gente tá fazendo podcast usando várias palavras e coisas de dentro da empresa que a gente participou, porque é natural. A gente explica o que é cada um. Pronto. A gente passou muito tempo vivendo essa realidade, eu ainda tô na companhia, então é uma coisa muito viva, mas acho que tá dando para entender a mensagem. Mas não sei como deu certo, mas deu certo. Então a operação foi super legal, teve muito sucesso. A gente foi a melhor operação da região várias vezes e 2 vezes do Brasil, seguidas, assim, bizarro. E daí no final de 2018,
me convidaram para mudar. Então, Só uma dúvida. Tu entrou, ficou muito claro que tu entrou para ser líder e pô, tava precisando crescer, tava precisando da grana e tal. Uhum. Mas nesse tempo, tu se viu mesmo comercial? Ou tu via mais o desenvolvimento como pessoa ali? Porque, por exemplo, tem várias coisas que motivam você estar no comercial, né? Não necessariamente a venda em si. Cara, o que eu identifiquei logo, tá? Que foi o que me fez me apaixonar bastante pela venda, e eu gostei muito desde o começo, eu comecei a aprofundar muito, porque, cara, eu vim da engenharia, então eu estava acostumado a estudar. Assim, eu tava no nível. Quando eu saí da faculdade, eu tava num nível frenético de estudo, bizarro, assim, bizarro. Cara, quando eu entrei em vendas, eu percebi um campo muito legal que eu gostava e que tinha muita coisa para estudar e muita coisa para aprender. Como eu não era uma pessoa necessariamente carismática, comunicativa e tudo mais, o meu perfil de venda ele era muito consultivo no sentido de eu ser um professor. Então eu ganhava os clientes ensinando muita coisa para eles. Entendi. E daí, tipo, cara, isso despertava uma autoridade bizarra que era muito importante naquela época em que ninguém conhecia a marca. Né? Então, cara, o cliente precisava confiar em você para passar todo o faturamento dele na tua mão, entendeu? Na tua empresa e acreditar que você não vai sumir. Então, eu mostrava muito que eu entendia pra caramba daquilo. Eu falei, cara, eu entendo, eu sou especialista nisso aqui, a gente não tá aqui pra brincadeira. Então, esse negócio do processo de estudar e aprofundar e virar um especialista me cativou muito e eu gostei muito do negócio, entendeu? E daí eu fui me apaixonando muito pela venda. Mas muito por esse processo consultivo, do negócio de ensinar. Eu sempre gostei de sentar com ele. Não, vem cá. Deixa eu ensinar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Os momentos que eu mais me lembro de vendas foram os momentos mais legais de, tipo, cara, de ser sabatinado, desse tipo de coisa e Perfeito. destrinchar, entendeu? Perfeito. Muito bom, muito bom. Faz jus ao que estamos fazendo hoje. E daí, no final de 2018, como eu tava dizendo, eu fui convidado para um desafio diferente. Na época, a Stone estava quebrando alguns polos muito grandes, alguns escritórios muito grandes. E um desses escritórios precisava ser dividido, era o escritório de Londrina. E era um time bem grande, um time muito bom, um nível técnico bizarro de bom. E eles me chamaram para abrir o Polo 2. Então eu fui para lá e eu ia tocar ao mesmo tempo a operação adjacente ali de Cornélio Procópio. E foi um desafio novo e muito diferente para mim. Por quê? Foi a primeira vez que eu toquei um time maior. Eu fui ali de 4 vendedores para um time que chegou a 11. E um time bastante maduro. Então, cara, tinha caras no meu time com 40 e tantos anos, muito bons vendedores, com mais tempo de Stone que eu e tudo mais. E foi uma experiência muito legal, porque, cara, como é que você ganha o respeito e a autoridade de uma pessoa assim, sabe? E a admiração, e você consegue fazer essas pessoas trabalharem tudo. Então, foi uma experiência muito legal nesse sentido. Também a gente criou uma família gigante naquela operação, isso foi super legal. E fiquei 9 meses lá também, até um dia fatídico. E a minha líder chegou para mim no escritório e me convidou para um desafio completamente diferente, que era um polo que não ia tão bem. Uma operação comercial que não estava performando como devia e palavras dela, é a pior coisa que eu já vi na minha vida. Então ela chegou pra mim, cara, ela falou, eu já recusei 11 nomes, os últimos 2 líderes foram desligados e eu não posso errar mais lá. Então eu preciso que você vá para lá. Nossa senhora. Exato. Foi esse o meu sentimento, o primeiro sentimento foi um negócio de tipo, cara, por que eu? Entendeu? Pô, tô dando um tiro no meu pé, bizarro, eu posso ir para lá e ser esquecido para sempre. A minha carreira que tá correndo por um rumo super legal, eu posso simplesmente jogar fora. Mas daí veio aquele sentimento de gratidão, né? Por tudo que eu já tinha conseguido, graças à companhia e tudo mais, eu meio que não titubeei. Eu aceitei no mesmo dia o desafio e tudo, porque eu falei, cara, se a empresa precisa de mim nesse momento e para isso, beleza. E confia, exatamente, que era um dos meus maiores medos. Eu falei, beleza. E daí, antes de assumir esse desafio, eu falei, cara, esse desafio é muito grande, ele é maior do que eu nesse momento, então eu preciso me aprofundar. Foi daí que eu fui para São Paulo, para o INSPER, para estudar gestão de vendas, que eu fui
Eu fui fazer o Dale Carnegie Course, o curso da Dale Carnegie, para me aprofundar em relações interpessoais e tudo, porque eu sabia que o desafio ia pedir muito. E daí eu fui. E, cara, realmente foi um desafio bizarro, de difícil. Muito difícil mesmo. Nas primeiras semanas eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas a coisa foi andando. Quando deu 6 meses que eu tava na operação, a gente bateu meta a primeira vez, foi um negócio super legal, pô, batemos todos os KPIs. Uau, festa e tudo, muito legal. Aí eu saí de férias por 2 semanas, e quando eu voltei, a pandemia tinha tomado conta do Brasil. Tava todo mundo de home office, vendendo por telefone, eu falei, eu não acredito, a gente tinha que aprender a fazer tudo de novo, do zero, pá, 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 pá. Então, aprender a vender, aprender a priorizar os clientes de uma maneira diferente, aprender a ser mais estratégico. Conversão por ligação. O modelo de meta tinha mudado, então entender como esse jogo funcionava, e foi aí que, cara, eu dei um salto quântico ali na minha gestão em venda, entendeu? Porque, cara, a gente foi bizarramente assim, a gente era um polo que, cara, tava se recuperando, tava aprendendo a fazer um negócio e pelo negócio de, cara, putz, ferrou, a situação ficou extrema, a gente precisa reinventar e recriar, fazer as coisas de um jeito diferente, a gente precisa ser estratégico. Instantaneamente a gente foi para um resultado bizarro, assim. Bizarro. Tipo, a Mal, gente velho. performava com um polo super pequeno, o que a maior parte dos polos grandes não performava em lucro. Assim, times 2 a 3 vezes maiores do que o nosso não faziam o que a gente fazia de lucratividade na operação. Bizarro. Porque a gente entendeu muito o negócio e o modelo, e como ser estratégico naquele momento e tudo mais. E daí, cara, foi super legal dali pra frente. A gente formou a primeira liderança na equipe depois de vários anos, depois de 2 anos e meio que o Paulo não formava ninguém e tudo mais. E daí foi chegando o final de 2020, aconteceu um fenômeno que era, cara, o tempo que eu fui líder de operação, eu não tinha pressa de crescer. E várias vezes foi entrado nessa conversa e eu falava, não, eu tenho muita coisa para aprender aqui. Muita. Eu fui perdendo isso e eu vi, cara, nossa, porque eu fui promovido de vendedor para líder muito rápido e eu vi o quanto isso fez falta. E daí, nesse segundo estágio, eu fui perdendo essa pressa. E eu falei, nossa, eu vou aprender tudo. Só que chegou no final de 2020, eu já tinha aberto a operação comercial do zero, eu já tinha pegado a operação andando, eu tinha pegado a operação que ia bem, operação que ia mal, operação pequena, operação grande, enfim, nível de concorrência baixo, alto, preço baixo, alto, tudo. Então eu falei, meu, eu meio que fiz tudo que dava para fazer. E daí eu falei, cara, acho que é a hora de dar um próximo passo. Durante muito tempo eu nem sabia muito bem o que eu ia fazer. Só que eu falei, pô, já que eu não sei, vou tentar seguir nessa linha de continuar evoluindo dentro do time comercial mesmo. Muito tempo eu não quis dar esse passo, porque eu não gostava muito da ideia de me afastar da ponta, da ação e da venda, de fato, que era um negócio que eu gostava muito e tudo. E quanto mais você vai subindo, você vai ficando mais estratégico e menos prático. Só que a prática da venda eu gosto muito, né? Então, Eu também sou suspeito para falar que eu gosto disso aí. Eu gosto da rua, eu gosto de estar conversando com o cliente, gosto de estar vendo o resultado na ponta. E daí falei, pô, tá, mas se esse é o caminho, beleza. E foi quando eu fui para o assessment, que é uma avaliação que os líderes de operação fazem para dar o próximo passo. Recebi meu feedback do assessment, fui super bem e tudo mais. E uma semana depois, me chamaram para uma conversa, falando assim: ó, cara, a gente tava conversando e tudo, e tem uma posição que tem tudo muito a ver com você. A gente precisava muito de um cara que nem você, que é o nosso time de recrutamento. Daí, por quê? Porque eu sempre dei muita prioridade para contratação, uma prioridade muito grande. Eu contratei muita gente, muita gente. Eu tinha uma conversão em contratação bizarra de alta. Assim, era cerca de 96% a minha conversão em contratação. Se eu passasse o cara, o Subiu cara por era. distrital, o cara entrar. Então, o time de recrutamento naquele momento ele precisava muito de processo, de alguém que entendesse de processo, otimização de processo, mexesse no negócio de forma um pouco mais estratégica, melhorasse a qualidade do processo, que era um processo muito ineficiente. E eu fui. E daí foi janeiro de 2021 ali, eu assumi, fiquei 10 meses nessa posição, mas ao longo desse tempo, e foi um desafio maluco, assim. Pô, era um time grande, eram 14 recrutadoras, remoto, nível de complexidade bizarro, porque a gente tinha que dobrar o tamanho da operação, então era muita contratação, enfim, mas foi super legal.
E só para deixar claro uma fotografia, contratar gente boa, achar gente boa é muito difícil. É muito É difícil. muito difícil. É muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Ainda mais quando você está no canto do recrutamento, que você tem que alinhar vários interesses. Você precisa alinhar o perfil do recrutador, você precisa alinhar com 2 ou 3 lideranças simultaneamente, alinhar o momento. Tem muitas coisas, muitos fatores internos, externos, na realidade, que influenciam no processo de contratação. Então, o nível de complexidade é muito alto. E daí, só que enquanto eu estava no time de recrutamento, começou um namoro ali, porque eu sempre produzi conteúdo no LinkedIn, esse tipo de coisa, em outras redes sociais, tive blog e tudo. E o time de educação entrou em contato comigo em abril, time de educação da Stone. Falando, pô, a gente viu o seu perfil no LinkedIn e tudo mais. Cara, muito legal os conteúdos que você produz. A gente tá precisando de alguém aqui no time para tocar alguns projetos assim, assim, assado. E eu falei, olha, não é o momento, eu acho que não é o momento para isso, porque eu tenho muita coisa para entregar ainda no recrutamento, né? Eu acabei de chegar aqui, eu tenho uma missão ainda a cumprir e Uma tudo história para mais. construir. Exatamente. Então, acho que não é a hora. Eu gosto muito da ideia de fazer parte do time, mas, cara, acho que não tá na hora certa. Beleza. Foi passando o tempo, e daí quando deu outubro, por aí, novembro, outra liderança do time de educação, sem saber da primeira etapa, me procurou exatamente da mesma forma. Pô, te encontrei por causa do conteúdo, a gente tá com umas missões assim, 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 a gente queria... E daí eu falei, pô, acho que agora é o momento de conversar, agora é o momento de que vale a pena a gente conversar. Então, desde então, eu estou fazendo parte do time de educação da Stone, e tocando alguns projetos de atração de grandes talentos e tudo mais. Mas é uma carreira um pouco diferente, né? Mesmo. E, cara, a paixão por venda sempre ficou, sempre vai ficar. Eu gosto muito de venda e eu vou continuar lidando direto ou indiretamente com venda. Tenho contato direto com a venda ainda o tempo todo, porque estou em contato com times de vendas, tanto dentro da Stone quanto fora da Stone diariamente. Então, com as realidades da turma, muita gente me procura para conversar, pedir dica, esse tipo de coisa. Então, eu falo que eu nunca deixei o lado da venda, do comercial e tudo, porque, cara, e muito dificilmente vou deixar. É uma paixão que fica. Eu continuo estudando esse assunto. E é exatamente isso que eu ia falar. Essa sede de estudar, de trazer mais conhecimento sobre vendas, ensina muito também de coisas que a gente acaba não aprendendo na prática. Inclusive, uma curiosidade, eu queria que você falasse sobre leitura. E aí, qual é a sua média aí de leitura de livros por ano aí, para a galera saber quem é esse cara aí da educação, como é que ele constrói tantos artigos, tantos textos legais e é detento de tanto conhecimento. Cara, então, o lance da leitura tem um negócio que é o seguinte, para quem gosta de leitura, uma vez eu tava vendo um podcast do Pondé, o filósofo que eu gosto bastante. Ele falou, cara, leitor voraz não tem hora para ler, não tem meta de leitura, não tem nada disso. Eu não faço ideia de quantos livros eu leio por ano, mas eu imagino que deve ser uns 30. Só que, e eu só consigo imaginar isso porque, assim, por exemplo, eu saí da casa da minha mãe faz uns 4 anos e meio, 5 anos, e eu comecei a mobiliar minha casa de fato faz uns 3, 4 anos. E não existia a minha estante de livros. E hoje ela é tipo isso. E ainda tem o meu Kindle. Então eu sei que são, sei lá, uns 150, 200 livros nesse período. Então eu consigo tirar uma média, mas eu nunca. Não sou da pessoa que, eu coloco as metas e tudo. Não. Eu vou muito no cara, legal. Livros, o que eu quero aprender, pau, e vou regaçando, entendeu? Esse mesmo, eu acho que é o mesmo vídeo, não sei, mas mexeu comigo também. Eu tava, poxa, tem que metrificar, botar meta, tá, não sei o que, parará, e foi um tapa na cara quando eu disse, não, isso não existe. E ele ainda fala assim, isso não existe. Você tem que ser constante, dê um tempo, tá no aeroporto, qualquer coisa, você tem que estar aproveitando para tá fazendo. Ele falou assim, não existe separar um tempo para isso. Senão você vai o tempo todo deixar para depois e tal. Exato. Tem um E negócio assim, aqui, ó. Ele fala isso, por exemplo. Ó, aqui do meu lado tem um livro que eu tô lendo agora, inclusive, Lições de Estratégia. Cara, quem lê tem um livro perto o tempo inteiro. Porque, cara, sei lá, está no
esperando um negócio, você puxa o livro, começa a ler e tudo mais. É como ele falou, tem livro jogado pela casa, tem livro solto na mochila, tem livro em tudo que é canto, e esse é um pouco da realidade quando ler realmente é um hábito e tudo. E assim, eu sou muito pragmático com esse negócio, assim. Eu acho que ler virou um hype muito grande, virou meio que, cara, o negócio de guru, de, cara, você precisa ler, você precisa estudar dessa maneira. Eu não acho que a coisa E seja tão precisa se assim. alimentar para gerar conteúdo, né? Não, e assim, só que eu acho que cada um precisa entender muito bem o que funciona para si. Para mim, a leitura funciona muito, por quê? Porque desde criança eu lia muito, assim, muito, entendeu? Então, para mim sempre funcionou. É uma coisa que encaixa. Só que, cara, hoje tem podcast, como a gente tá gravando aqui, tem vídeo no YouTube, como provavelmente esse podcast também vai estar. Tem infinitos meios de comunicação e meios de você. Cursos, o artigo nem, mas o artigo ele traz um retrato também de muitos livros, Exato, um compilado ali que você consegue ler de forma mais prática. Talvez você consiga falar, escrever de um jeito que para a pessoa consegue ler da melhor forma. Enfim, cada um tem um jeito mesmo da pessoa. exato. Então, hoje tá muito fácil. O que importa na realidade mesmo é o negócio de buscar conhecimento, é o negócio de evoluir, o negócio de querer crescer e tudo. Porque, no final das contas, o que o nosso mundo tá virando é um negócio meio que. Tem a analogia que eu sempre. Eu já ouvi algumas vezes e eu gosto muito, o mundo hoje é uma esteira rolante, né? Que ela tá rolando e você tá nela. Só que se você tá parado, você tá regredindo. Então você tem que estar em movimento, você tem que estar caminhando, você tem que estar, porque senão você começa a rolar para trás involuntariamente. Se você não fizer nada, você acaba indo para trás. Porque, cara, a coisa tá muito rápida, tem muita coisa acontecendo, pô, os mercados estão muito rápidos, a concorrência tá muito rápida. Pô, A gente vê isso na prática com vendedores que hoje se sentem atrasados, porque há 10 anos atrás eram top performance e hoje não conseguem mais vender com a complexidade que a venda se tornou. Então eu pego direto. Eu viajei recentemente com um cara que falou: eu era vendedor, vendia muito bem, tinha uma vida boa. Só que aí eu me achava insubstituível, que sempre eu conseguia vender com esse papo. Só que agora, se você botar algo para eu vender, eu não sei mais. sabe por que isso acontece? Porque há 10, 15 anos atrás não existia ou não era popular smartphone. Cara, pensa no seguinte cenário. É pouco tempo, teoricamente, tá? Se você for considerar uma carreira, não dá nem meia carreira. Tu. Cara, 15 anos atrás, o poder na comunicação, em uma venda, estava todo na mão do vendedor. Quem sabia sobre o produto era o vendedor. Quem sabia sobre o. Você ia numa loja para comprar uma televisão, você não sabia absolutamente nada e não tinha muito como saber. Você tinha que confiar no que o cara falava. Então, era por isso que o vendedor engambelava, ele empurrava produto, fazia um monte de coisa que. Ele fazia o que ele queria naquela conversa. Só que hoje, o cara vai lá na loja, puxa o celular, na hora, vê, sabe mais, tanto quanto ou mais que o vendedor sobre o produto instantaneamente, usa o Wi-Fi da loja para pesquisar e comprar na Amazon, entendeu? E ainda não compra com cara. Exatamente. Exato. Então, e isso é fator externo, não é porque a concorrência ficou. Não, cara, tecnologia evoluiu e, cara, a pessoa que estava parada perdeu. Então, são muitos fatores que obrigam o vendedor a precisar se reinventar o tempo inteiro. Não só o vendedor, todo mundo, né? Mas no final das contas, todo mundo é vendedor, porque todo mundo ou tá vendendo um produto ou um serviço, ou vendendo a si mesmo, vendendo as suas Vende uma ideias. apresentação dentro da. Exatamente, suas ideias. Então, enfim, é meio que a tendência do mundo e acho que é muito do que a gente quer fazer com a Spin também, né? Então, Exatamente. acho que vale um outro papo, um outro podcast para a gente explicar um pouquinho mais do que é a Spin, de onde surgiu a ideia, qual que é o propósito do negócio e o que a gente está fazendo na realidade, para onde a gente está caminhando. Mas é muito, muito disso. Cara, a gente gosta de buscar informação, a gente gosta de estudar, a gente gosta e a gente conseguiu muita coisa a partir disso. E acho que é um pouco da hora de compartilhar, né? Um pouco da hora de devolver tudo isso que a venda e que estudar vendas trouxe pra gente, né? Exato. E com certeza vai impactar muita gente, sabe? O treinamento que a gente deu de vendas agora lá na UFPE, para a empresa Júnior lá, foi incrível, porque veio as perguntas, né, de como conhecer o comercial, do como você descobre o comercial para você, e poder, através da Spin, dar um conhecimento, tipo, a pessoa já ter esse brilho no olho, sem precisar
de fato, ser um vendedor antes, para poder descobrir, já é com essa certeza, é um negócio que a gente quer que antes de entrar numa faculdade, a pessoa pense, não, eu quero ser vendedor, por que não? Né? Não quero ser engenheiro, não quero ser médico, não quero... E a partir que isso começar, vai ser muito mais legal e a gente vai ter... cada vez mais que o mercado fica mais complexo para vender, a gente vai ter pessoas mais capacitadas, que hoje, para quem não sabe, falta muito no mercado. Né? As metas de contratações ousadas e gente boa, capacitada não tem. Tá tendo um barulho agora, que é meu cachorro cavando a cerâmica aqui. Não, tá tranquilo. Isso aí tá de lei. Isso aí, cara... Ele sempre acha que vai chegar no andar de baixo. Não dá muito certo, né, filho? Mas beleza. Persistente. Boa, mas acho que pro nosso primeiro episódio foi um papo super legal, acho que deu para conhecer mais e, cara, a gente abordou bastante tema diferente, acho que ficou super profundo. Se você tá ouvindo até aqui, queria agradecer a sua atenção e pedir, obviamente, que você conheça mais sobre a Spin, pesquise um pouco mais sobre a gente, visita nosso perfil no Instagram, o @SpinEducacão, sem tio, sem cedilha. Dá uma olhada na nossa newsletter no LinkedIn também, que 2 vezes por semana a gente entrega um conteúdo super valioso lá. E fica ligado nas novidades, porque a gente vai trazer muita coisa nova, muita coisa bacana, tanto no Spotify, no YouTube, várias mídias diferentes, porque como a gente mesmo disse, tem várias formas de se aprender hoje em dia, a gente quer ajudar meio que em todas elas. Valeu? Fechou? Top. E vale salientar que no Instagram a gente posta todos os dias, então todo dia vai ter conteúdo, tem muito meme legal de situações que a gente viveu, e o melhor, tá? Todo o conteúdo da gente é o conteúdo não só de estudo, mas que a gente viveu na prática. Então você não está vendo, lendo, estudando de pessoas que estudaram sobre vendas e está falando sobre. Não, é 4 pessoas que viveram isso na prática por muitos anos. Então, é o conteúdo prático, com experiência de causa, com vários cases de coisas que deram certo e coisas que deram errado. Tem muito suor naquele conteúdo. Tem muito não. Suor naquele conteúdo. Exatamente. Então, para chegar nesse nível de conteúdo, a gente passou por muita coisa prática, de experiência vivida mesmo ali. Então, é sempre bom salientar, né? Boa. Quem não tá seguindo ainda tá perdendo. Fechou? Boa. Fechou. Valeu, Tiagão. Bom dia para você, bom final de semana para todo mundo. Abraço. Abraço.